Dia 20 de dezembro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, final de ano tá chegando, né? As últimas surpresas vão surgindo e hoje, para variar, o atual inquilino do Palácio do Planalto realizou a sua reunião ministerial, que agora, exatamente às 15 horas e 30 minutos, ainda continua acontecendo. Mas ele já fez o seu discurso inicial, e aquele discurso cheio de blá blá blá, com aquela aparência avermelhada ao extremo, como se já tivesse esvaziado uma garrafa de cachaça. Ele profanou à vontade, disse muitas bobagens, como por exemplo, afirmou que o Brasil está extraordinariamente melhor porque pegou o país quebrado por conta do governo anterior. Muito bem. Claro que o que eu vou explicar aqui, todos vocês já sabem, já conhecem, né? Por quê? Porque o atual presidente, quando chegou, encontrou 54 bilhões de reais no caixa. Estava lá dentro do caixa. E agora, praticamente terminando o ano, ele está com menos 178 bilhões de reais. Ou seja, estourou o orçamento. Se somarmos o que tinha e o que já perdeu, são mais de 230 bilhões praticamente de gastos do governo. Houve um tempo que o resultado deste significava impeachment por pedalada, como aconteceu com a presidente Dilma, Mas agora parece que tudo isso não importa tanto, desde que todas as partes estejam satisfeitas. Então, quando ele disse que o governo realmente está extraordinariamente melhor, que o anterior, nós temos que entender que esse melhor dele é o pior nosso, claro. Nós sabemos aí que, além disso tudo, foi aprovado ontem a toque de caixa, a tal LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define como o governo vai gastar o orçamento do ano que vem. Tanto isto vai para tal lugar, isso vai para aquele lugar, etc e tal. E, claro, temos que lembrar que a oposição conseguiu uma boa vitória, proibindo alguns gastos que o atual governo já pretenderia fazer o ano que vem, evidentemente, mas o que importa é que nesta lei de diretrizes orçamentárias eles conseguiram definir que o executivo terá mais 50 bilhões de reais extras para emendas parlamentares. Ou seja, 50 bilhões para comprar parlamentares. E dessa forma a LDO foi aprovada. Claro, quem ia dizer não para isso? Chegando o Natal, quem é que vai falar não para isso? Vamos lembrar que a toque de caixa também, provavelmente amanhã, será então definida a LOA. E o que é a LOA? É a Lei do Orçamento da União. Quanto que a União vai precisar para comandar o Brasil? Pagando folha salarial para o funcionalismo público, folha de pagamento para os aposentados, despesas com o INSS, parlamentares, todo o funcionalismo público, ministros, dívidas. Então isto é o que vai ser definido amanhã. E parece que o ano passado o orçamento da União bateu em 1 trilhão e 400 bilhões, se eu não me falha a memória. Vamos ver agora o quanto vai ser, para o governo poder bancar tudo, Então, claro, diante disto, está todo mundo feliz, menos o povo. Menos o povo. E é por isso que a gente sempre faz aquela pergunta: por que o bolsonarismo continua tão vivo e cada vez mais? A resposta, claro,
parece até ser fácil para nós bolsonaristas, que, digamos, já que quando se prova do próprio veneno, a esquerda sofre, e nós não. Quando a gente lembra como foi o governo anterior, nós só temos saudades, porque tudo foi alegria. Mas agora a esquerda está provando o próprio veneno, né? Por quê? Porque as pessoas estão se dando conta dos erros cometidos, né? De tudo que foi prometido e não foi cumprido, e principalmente os erros de outubro de 2022, e vocês me entendem muito bem. O bolsonarismo é como uma telenovela interminável na cabeça da esquerda brasileira, e continua mais vivo do que nunca, uma verdadeira obra-prima que desafia até mesmo as leis da física. Claro, e por isso mesmo a esquerda prefere ignorar as leis da gravidade e continuar acreditando que estão flutuando nas promessas ainda não cumpridas pelo atual mandatário, o Luiz Inácio. O crescimento de popularidade de Jair Bolsonaro é um fenômeno similar ao crescimento de plantas regadas à água benta. É assim que elas crescem. Consequentemente, cresce também o antipetismo, já que a população, mesmo aquela que escolheu colocar o atual inquilino lá dentro do Palácio do Planalto, né, constata no dia a dia que a condição econômica brasileira é como se fosse aí um unicórnio, né? Aquele cavalo com um chifre na testa, né? Que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca viu. A economia do Brasil é esta. As promessas do atual inquilino são essas. Um verdadeiro unicórnio. Especialmente para a elite também, que agora tem que se decidir entre comprar um terceiro iate ou manter pelo menos a decência. Como dizia o atual mandante brasileiro quando foi preso lá pela Polícia Federal, né? Ele falou naquela época que o lulopetismo era uma ideia, por isso ninguém conseguiria derrotá-lo. O mesmo podemos dizer a Jair Messias Bolsonaro, que hoje não é mais um ser humano, é sim uma ideia misturada com as ideias de milhões de Bolsonaros do Brasil afora. Os fatos não mentem, e principalmente agora que estamos chegando ao dia do Natal, e como sempre acontece, né, nesse período, as pessoas se preocupam muito mais em correr atrás dos presentes que terão que doar, né, que necessariamente se preocuparem com os votos de boas-vindas ao menino Jesus. E com isto, podemos notar como é se virar nos 30, como dizia lá o locutor, né? Afinal, quem precisa de paz na terra quando você pode ter um iPhone novo, não é mesmo? Horas, claro que eu não sou exceção, e até seria uma presunção de minha parte dizer que sou diferente. Por isso mesmo, me armei até os dentes para ir às compras. E como fui? E descobri que uma realidade nua e crua é vista a olhos nus, que é o fato de que para agradar a todos, temos sim que nos sacrificar além da conta para pagar as contas que chegarem. Muitos acreditam que com esse governo, ou acreditaram, né, que com esse governo tudo seria diferente, mesmo tendo que reduzir o número de televisores como ele propôs, né? E propôs e ninguém cumpriu, obviamente. Quem tem não vai abrir mão, e quem não tem vai continuar sem. Mas, afinal de contas, o que custaria um pequeno sacrifício do povo, né? Mais um, aliás. No atual governo, o salário mínimo não é suficiente para aparelhar uma família com sandálias rastapé, né? Camisetas que após 2 lavadas
se transformam em pano de chão, calças que já vêm rasgadas devido à péssima qualidade do produto, né? E brinquedos que não passam em nenhum controle de qualidade. Para comer, então, esqueçam as castanhas, esqueçam as frutas natalinas, peru ou bacalhau, pois esses produtos necessitam mais que um salário mínimo para abastecer uma família de 4 pessoas. O bom mesmo é agradecer a vinda do Cristo Salvador e comer com muito gosto um bom prato de arroz com feijão, que para a grande maioria da população brasileira ainda é um banquete. Tudo isso por quê? Porque esse governo gasta demais, desvia demais, corrompe demais, sem se preocupar até onde vai o buraco sem fim. O CDE já projetou que o governo irá elevar a dívida pública bruta numa trajetória de crescimento, podendo atingir 80% do PIB, já agora em 2024. 80% do PIB brasileiro está em dívida, comprometido com dívidas. Já para o FMI, em 5 anos, o Brasil já estará com uma dívida pública na casa dos 97%. E claro que isso não ajudará a melhorar a condição financeira do país, que aliás é o 3º país mais endividado do mundo, ficando atrás apenas da Argentina e do Egito, e junto com a Ucrânia, que está passando por uma guerra há 1 ano. Ora, tudo isso ajuda a explicar como fica difícil melhorar a vida dos brasileiros, principalmente porque mesmo com esses números negativos, que são claros, o Palácio do Planalto não para de gastar, não para de esbanjar o dinheiro público em viagens extravagantes. Já na contramão do tal ajuste fiscal, o governo do atual inquilino aí lá do Palácio do Planalto, em apenas 11 meses, bateu um recorde de projetos aprovados para doar verbas via Lei Rouanet a artistas ligados ideologicamente com o PT. E o valor distribuído em 11 meses já superou os 4 anos do governo anterior. Já foi liberado 16 bilhões e meio de reais para projetos culturais que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu. E a cifra representa um recorde histórico e contrasta com a necessidade de se cobrir aí um rombo de 178 bilhões de reais, que é o déficit do governo brasileiro. Tanto o déficit e o governo gastando com bobagens. Por isso, o governo federal vibrou com a aprovação pelos irresponsáveis do Legislativo do chamado arcabouço fiscal, ou reforma tributária, como queira, que certamente aumentará a carga tributária sobre os mais pobres, podendo chegar a um valor entre 27,5% a 35,5% de impostos sobre os serviços. E nós somos os consumidores finais. Agora, chegou-se ao absurdo de que o Ministério de Minas e Energias vai enrijecer as regras de eficiência energética que definem quais modelos de refrigeradores, geladeiras poderão ser vendidos ao povo, né? Quais poderão ser comprados pelos mais pobres. E claro que essa medida alarmou aí os setores de fabricação de geladeiras, como a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Elétricos e Eletrônicos. E eles já estão prevendo que vão parar de fabricar geladeiras num valor abaixo dos R$5.000. Hoje uma geladeira se compra aí com R$1.500, R$1.800, R$2.000. Agora, como o pobre poderá comprar uma geladeira de R$5.000 para cima? Isso é o que a gente chama de absurdo. Mas na cabeça deles, o gasto de energia, digamos assim, dos refrigeradores,
é o grande problema de nossa crise energética. Pois é, que saudades de Bolsonaro, a gente volta a dizer, que só perdeu seu posto por conta do nojinho de alguns intelectuais, né? Que se acham demais para todos nós pobres. Ai, Bolsonaro, que nojo. Não é isso? Culpa deles. Somos iguais aos perus, que já sabem por antecedência o que vai acontecer no dia seguinte, a menos que se mude o cardápio. É isso, meus amigos, que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, tomara que sim. Mandem, peçam, enviem o link desse vídeo para seus amigos acompanharem também o Terra Brasilis News. Se inscrevam, né? E vamos dando uma força aí para que o canal continue vivo. Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Desejo a todos vocês um excelente fim de dia, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.